Uma irmandade de homens. Imagine todas as pessoas compartilhando o mundo. Realmente lindo, como eu disse, é o canto da sereia, é a luz de Lúcifer que te leva direto lá para as profundezas, para a escuridão, para o inferno, agora que você já entendeu o que é o inferno. E essa ideia da irmandade de homens, como eu já disse, essa ideia só realmente ganha força na humanidade com o cristianismo. Por quê? E aqui entra o simbolismo da Santa Ceia, que a própria manifestação das Olimpíadas destruiu e tocou Imagine logo depois. E é por isso que eu estou dizendo que não foi por acaso de forma alguma. Lindo, né? Mas e se eu te disser que isso é lindo exatamente como um canto de uma sereia é lindo? A forma é linda, a música é linda, mas seduz o marinheiro para o fundo do oceano, onde ele é devorado. Eu sei que isso é uma afirmação e tanto. Imagine, do John Lennon, é uma das músicas mais escutadas de todos os tempos, é uma música icônica, é uma música que é considerada uma obra-prima de um artista que é legendário. Mas eu, por mais que seja fã do John Lennon, sempre fui, sou fã dos Beatles, conheço todas as músicas, e fui moldado de certa forma por esse padrão mental, por esse padrão revolucionário do próprio John Lennon. Hoje, depois de ter estudado muita coisa, de ter aprendido muito mais sobre filosofia, de ter aprendido muito mais sobre espiritualidade, de ter aprendido muito mais sobre simbolismo, eu percebi algumas coisas que eu quero mostrar que existem nessa música e o porquê que essa música foi tocada logo após aquele ritual dionísico na abertura das Olimpíadas. Se você ainda não viu aquele meu vídeo sobre a abertura das Olimpíadas, você pode ver em algum lugar aqui, eu vou deixar o link, que é importante até para você entender como tudo isso aqui é parte de uma história só e de como Imagine é, na verdade, um hino ateu, é um hino materialista, é um hino de uma sociedade pós-espiritual, globalista e comunista. E como tudo isso tem a ver, como tudo isso sempre anda junto de alguma forma muito misteriosa. Então vamos começar a ler a letra. Imagine que não há céu, é fácil se você tentar. Nenhum inferno abaixo de nós, acima de nós, só o céu. Imagine todas as pessoas vivendo o presente. Bem, aqui já está toda a intenção do John e da Yoko nessa letra. Eu imagino que foram os dois que escreveram juntos, até onde eu me lembro. Então, aqui está claro o ateísmo, aqui está claro o materialismo, está tudo revelado aqui. E eles armam também uma armadilha que eles vão cair nela, eles vão se contradizer logo nas próximas estrofes. Eu vou mostrar tudo isso com calma. Então vamos começar aqui do final. Imagine todas as pessoas vivendo o presente. Bem, aqui eu entendo a intenção do John, que na verdade o que é o viver o presente, né? Em contraste com o céu e com o inferno. Vamos parar de temer, vamos parar de viver nesse estado de superstição, de medo do futuro, de ir pro inferno ou ir pro céu, sabe, essa coisa. Vamos deixar isso de lado. E eu entendo. Por quê? Porque tem muitos cristãos no mundo que são extremamente materialistas, que lidam com essas categorias realmente de forma supersticiosa e materialista. Então eles vivem vidas covardes, vidas com medo de ir para o inferno. Então tudo se torna um grande jogo de aparências, tudo se torna um grande jogo de conquistar uma vaguinha no céu e fugir do inferno. E saem julgando os outros. Você vai para o inferno, eu vou para o céu, você vai para o inferno. Então eu entendo essa crítica, mas sem querer... Eu realmente acho que isso foi inconsciente, tá? Não acho que o John tava realmente maquinando a sociedade para cair no buraco que eu vou apontar aqui agora. Bem, não sei. Mas ao remover o céu e ao remover o inferno, no nível superficial da letra eu até entendo o que ele quis dizer, mas ele abre um buraco que, uma vez que você cai, voltar é extremamente difícil, e é nesse buraco que a nossa sociedade está caída. Mas então tá, o que é isso? O que é viver o presente apenas sobre o céu físico? E isso é importante vocês diferenciarem o céu físico do céu metafísico. Na Bíblia, Deus cria céu 2 vezes, e aqui o John Lennon entende essa diferença, que ele usa a palavra heaven primeiro e sky depois. Heaven é o paraíso, sky é o firmamento. Então, quando a gente fala Pai Nosso que está no céu, não é que alguém acha que Deus está lá em cima nas nuvens, não é isso. O céu é esse mundo de significado que permeia, que é a origem do mundo que a gente habita. O que é engraçado, que quando o John remove o céu para remover o inferno junto, ele quer remover isso para viver no presente, né? Mas a ironia é, quando você remove o céu, o inferno não vai junto. Quando você remove o céu, tudo que você conseguiu fazer foi abrir os portões do inferno. E agora você se tornou uma vítima fácil para o que é inferior, para as pulsões inferiores do ser humano, já que você removeu a busca
do ser humano pelo que é elevado. E isso deixa o ser humano numa espécie de transe, numa paralisia, que eu vou também mostrar como a música prova exatamente isso que eu tô falando. Agora, eu sou praticante de meditação há mais de 10 anos. Se tem uma coisa que a meditação realmente te convence, uma vez que você pratica, é que só existe o agora. Tudo que nós temos é o agora, o eterno agora. Porque se eu penso no futuro, eu estou pensando no futuro agora. Se eu penso no passado, eu estou chamando o passado agora. Todas as experiências que você já teve ou vai ter acontecem agora. Então, assim, viver no presente não requer esforço nenhum. É o nosso estado natural, é tudo que nós temos. Mas, paradoxalmente, o que dá significado ao seu presente é quando você tem uma mira que transcende o momento. Muitas pessoas pensam no agora como uma microfatia de tempo. Mas a melhor forma de entender isso não é assim. O eterno agora abarca tudo, o passado e o futuro. Pois tudo existe agora. Eu também tenho um vídeo antigo de uma outra fase minha, na época da anarquia espiritual ainda, onde eu estou falando da ilusão do tempo e eu ainda acredito, eu ainda lido com a minha vida da forma que eu argumentei nesse vídeo. Eu acho que faz muito sentido essa teoria sobre o tempo, então se você quiser ver, só clicar aqui também. Então eu acredito que a melhor forma de lidar com o eterno agora é entender que a sua versão futura já existe agora. E eu acredito que nós sabemos disso instintivamente, porque de alguma forma nós somos programados para acertar. Por que você acha que você adora acertar? Acertar dá tesão, acertar dá aquele up na sua moral, na sua autoestima, na sua autoconfiança. Quando a gente acerta, a gente recebe, a gente ganha energia de algum lugar que é invisível. E quando a gente erra, e principalmente se a gente erra com frequência, um erro após o outro, a gente vai diminuindo a nossa energia, a gente vai ficando sem confiança, a gente vai ficando pra baixo, né? A gente fala, nossa, eu tô pra baixo, pô, tô sem confiança. Por quê? Porque você errou muito, e principalmente quando você não tem uma mira que transcende você mesmo, uma mira clara, os seus erros te consomem. Porque você não consegue ver como você pode melhorar, como você pode acertar. Jordan Peterson, que é um psicólogo e também o autor de vários livros, como 12 Regras para a Vida e Mapas de Significado, frequentemente dá o argumento de que a neurociência hoje já está comprovando que nós não conseguimos manter emoções positivas no nosso sistema se nós não temos uma mira clara no futuro. Olha que louco isso. Ou seja, até mesmo olhando de uma perspectiva evolutiva, nós evoluímos para viver com propósito, para usar a nossa visão, a visão da nossa mente, para mirar em algo além do agora e fazer isso se tornar realidade. E não só vivendo o presente de uma forma banal, sabe, agindo nos seus impulsos mais básicos, mas mirando no elevado, no que é, pelo menos em linguagem bíblica, em linguagem espiritual, o céu. Um exemplo muito bom para ilustrar isso é um episódio dos Simpsons. A Marge chega pro Homer e fala, um dia seus filhos vão sair dessa casa e você vai se arrepender de não ter passado tempo com eles. Aí o Homer fala, isso é um problema pro Homer do futuro. Que bom que eu não sou esse cara. E aí a próxima coisa que ele faz é pegar um pote de maionese, derramar a vodka e beber esse pote de maionese. E aí ele colapsa no chão. Perfeito, é exatamente isso. É exatamente assim que a gente vive o presente, quando a gente perde o céu de vista. Você vira um imbecil, você vira um Homer, você não tem visão para nada além dos seus impulsos animalescos, grotescos, basais do agora. E pensa aqui comigo por um instante. Você consegue justificar qualquer comportamento destrutivo, diabólico, ao simplesmente falar, eu estou vivendo no presente, tudo o que importa é o presente. Eu posso justificar tudo, posso justificar roubo, posso justificar assassinato, eu posso justificar qualquer coisa dizendo que só existe o agora. Quem é você para me julgar? Não existe um céu com uma ordem maior do que eu para dizer a mim o que fazer. Eu decido o que fazer. O agora é tudo o que tem. Então gravem isso. Quando você remove o céu, quando você remove significado, o que está embaixo não some junto. Ele, na verdade, cresce e sobe. Toma conta de você. E claro que a maior parte dessa dinâmica acontece inconscientemente. E aí tem todo o processo de autoconhecimento para você se entender e ver como você pode trazer o céu de volta para sua vida. Recuperar ordem, recuperar propósito, mirar em algo transcendental. Então, para mim, a melhor forma de conceber esse eterno agora, obviamente não é como essa fatia de tempo. Porque isso, na verdade, só fragmenta o agora. O eterno agora é composto de um coletivo de eus
Quem você é agora influencia quem você vai ser daqui a um dia, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos. Então, se você lida com algum problema de amor próprio, bem, a primeira coisa para você olhar é: você está agindo de forma que o seu eu futuro te agradeça e te ame? Porque se você está agindo dessa forma de viver o presente, dessa forma caricata, dessa forma hippie, faço o que eu quero, quando eu quero, com quem eu quero, da forma que eu quero, bem, então é claro que você está se prejudicando, você está fazendo igual o Homer. Que bom que eu não sou esse cara. O Homer futuro não sou eu. Claro que é você. E a forma de se comportar através do tempo é mirando nesse céu, no invisível, no mundo de significado. Percebe? Que é esse coletivo de eus. Então sim, nós só temos o presente, mas paradoxalmente, nós só extraímos realmente do presente que ele tem a nos oferecer quando o céu casa com o presente. Ou seja, o mundo de significado, de propósito, casa com o agora. E eu acho que um ótimo exemplo para acabar com essa falácia de que a gente vê nessa cultura New Age, na cultura hippie também, tipo, viva o presente, faz o que você quer fazer, que tudo vai dar certo. O próprio Buda, quando alcançou a iluminação, ou seja, o estado de paz completa, da perfeita presença, ele viveu com o propósito claro de compartilhar a iluminação com todos os seres humanos. Percebe? É uma visão transcendental que transcende essa definição de momento fatiado do agora. Que isso, amigo, que deixa a luz no lugar. Deixa aqui, tá bom? Meu cenário estava sendo destruído pela minha gatinha aqui. Então, para ficar claro agora de como o céu e o inferno são categorias básicas de como todos os seres humanos lidam com a realidade, e não só esse papo de moralista de ir para o céu e de ir para o inferno, eu vou usar um copo e uma bandeja de gelo. Vamos primeiro com o copo. O copo tem uma forma, correto? Ele tem uma identidade, copo. E o copo, a identidade copo vem do céu. Entendem? Porque a identidade do copo não habita no copo. A materialidade do copo não nos diz em nenhuma forma, ou seja, os átomos, os elétrons, os prótons, as propriedades do vidro, nada disso nos diz, pela matéria apenas, que isso é um copo. É simplesmente matéria. Então, a identidade do copo surge como se saltasse da sua matéria. É uma identidade metafísica, espiritual, arquetípica, que a gente reconhece como copo. Segundo o próprio Jordan Peterson, que eu já mencionei antes, a neurociência hoje está mostrando que nós não vemos as coisas como coisas, nós vemos as coisas como ferramentas, como funções. Por exemplo, se a gente vê uma pedra na natureza, a gente não vê pedra, no tipo assim, a matéria dela, a gente já vê função. É uma pedra que eu posso pegar, e como? É uma pedra de arremessar? É uma pedra de levantar do chão? É uma pedra de se sentar nela? Entende? Então, a gente vê o mundo da própria interação da consciência com a matéria. É como se a matéria não existisse por conta própria, entende? Ou seja, então nossa mente vive nesse mundo prático através de uma espécie de hierarquia de valor em relação à nossa experiência, em relação à nossa necessidade do que é realmente relevante para nós como seres humanos. Então agora voltando no copo. O copo pode ter toda uma variedade na sua forma física, de material, de substância que foi através da qual ele foi produzido. Mas algo nesse copo, no copo, vai sempre ser fiel à identidade do copo. Para um copo ser um copo, ele tem que estar ligado de alguma forma ao reino do copo. E presta atenção nisso, porque isso é chave para entender o que é o reino de Deus também. Entende? Então o próprio copo ele tem um reino do copo, da identidade que todos os copos participam, e através da grande variedade de possíveis copos, você tem os copos que são mais copos, vamos dizer assim, e à medida que você vai se afastando, quanto mais você vai variando, você vai chegando eventualmente a uma margem, a uma fronteira, onde a identidade quebra e se torna uma outra coisa qualquer. Uma outra forma de entender isso é que essa matéria que está aqui no copo participa do reino do copo enquanto ela está assim. Mas se eu jogar esse copo no chão, o vidro vai quebrar e é como se o copo tivesse morrido, ele tivesse se separado do reino do copo. A matéria continua a mesma. São as mesmos átomos, são as mesmas substâncias, é o mesmo vidro. Mas de alguma forma a identidade quebrou, o copo morreu. Entende?
E para ajudar a ilustrar isso, aqui que entra a querida forma de gelo. Porque a forma de gelo é um recipiente onde eu posso colocar um líquido para disponibilizar para o meu consumo, correto? Eu posso fazer isso, assim como eu faço no copo, que talvez é a principal característica que determina que um copo é um copo. Mas, se eu fizer isso na forma de gelo, é possível, mas vai dar errado, obviamente. Só um imbecil vai ficar bebendo água numa forma de gelo, que você vai se molhar todo. Não é a função correta para isso aqui, percebe? É a função errada. Se eu beber água numa forma de gelo, a tendência é dar errado. Agora, não tem nada de errado em última instância com a forma. É só que ela não participa do reino dos copos. Ela está em um outro reino metafísico, num outro arquétipo, com uma outra função, com uma outra excelência. Então você percebe como certo e errado, bem e mal, antes de ser categorias sobre moral, é na verdade categorias básicas do tipo, um copo é uma má forma de gelo e uma forma de gelo é um mau copo. Ou seja, cada coisa tem seu telos, tem o seu propósito, e o seu propósito está no céu, porque não está na matéria, não está no mundo material. Está na forma como a consciência, ou seja, que a nossa mente, o nosso espírito, isso que é não físico, interage com o que é material, com o que é físico. E esse padrão vai funcionar para desde objetos até para as nossas próprias ações. Percebe agora como não tem nada a ver com moral, pelo menos não em primeira instância, mas sim com essas categorias mais básicas. Tipo o código binário do computador, 1 e 0. É a forma mais básica que permite com que o ser humano consiga interagir com o mundo, consiga viver no mundo. Aí você vai me falar, tá, Matheus, você está me falando que a identidade vem do céu e interage com a matéria, entendi, mas onde é que o inferno realmente entra nisso? Não ficou claro o inferno ainda. Então tá, vamos falar do inferno agora. Inferno significa literalmente profundezas da Terra. Se o céu é um lugar elevado, de luz, de ordem, a Terra, e principalmente embaixo da Terra, é um lugar de escuridão, de decomposição. O que cai na Terra decompõe, quebra. É tipo o exemplo do copo caindo no chão e estilhaçando em 1 milhão de pedacinhos. O que está na Terra e o que vai para debaixo da Terra é escuridão e decomposição. O seu corpo é animado por um sopro vital que te foi dado de graça. Esse sopro que veio do céu, ele não é físico, mas anima isso que é físico. O que era só matéria passou a ser um ser vivente. E, eventualmente, esse sopro, a sua própria respiração, vai deixar de existir nesse corpo, e esse corpo irá cair ao chão e irá se corromper, irá se fragmentar, irá se dissolver na terra. Ou seja, a identidade que é do céu, que estava aqui sustentando a matéria em direção a um telos, a um propósito específico, que é te manter vivo e viver a sua vida do jeito que, bem, o seu espírito, sua alma quer viver. Quando esse princípio anímico, que anima, dá vida, deixar o corpo, percebe? Aquilo vai morrer, o que mantinha o significado vivo ali vai abandonar e aquilo vai se decompor. Da mesma forma que se eu pego esse copo e jogo ele no chão, a identidade espiritual do copo que estava aqui vai sumir. E vai ser só um monte de caco de vidro no chão, não vai ser copo mais, percebe? Agora, o importante entender é que, da mesma forma que o copo não deixa de existir quando eu jogo ele no chão, porque esse copo sim, mas o copo existe eternamente no céu, percebe? Ele participa de um reino que é eterno, que não é físico. Da mesma forma, uma vez que esse corpo físico deixar de participar de um propósito e voltar a se dissolver na materialidade, a identidade que habitava aqui também continua existindo eternamente. E aqui a gente já entra numa parte mais mística, não é o propósito desse vídeo, mas tenham isso em mente. Então tá, se o inferno é isso, é decomposição, é profundeza, de onde vêm todas essas imagens de fogo, de pessoas queimando e pessoas sofrendo? Isso acontece porque o fogo é um símbolo universal da transformação. Nada que entra no fogo permanece igual. O fogo transforma tudo que toca. Então vamos voltar aos objetos aqui para entender. Então, como nós já vimos, a forma é um mau copo, correto? Mas se eu quiser fazer da forma um copo, o que eu preciso fazer? Bem, primeiro eu preciso admitir que a forma é um mau copo. Primeiro, essa simples aceitação da realidade. E no sentido pessoal, agora, saindo da forma e entrando para nossa experiência, admitir que nós estamos na forma errada já é por si só uma experiência que queima lá dentro. Uma experiência de dor, do tipo, putz, errei. E errar é horrível. Parece realmente que existe algo com um tridente espetando nas nossas costas. Quem já cometeu um erro grave, e todo mundo já,
sabe exatamente do que eu tô falando. A menos que você vive no maior estado de negação possível. Mas todo mundo já sentiu aquela sensação de vergonha, aquela sensação de putz, vacilei e não sei como eu vou corrigir isso. Que merda. Isso acontece em várias áreas diferentes da nossa vida. Tá, então aceitação é a primeira parte. Depois eu tenho que sujeitar a matéria existente numa espécie de processo de reciclagem. E esse processo de reciclagem é análogo à passagem no fogo espiritual. Para a gente transformar isso aqui em um copo, isso aqui primeiro tem que voltar ao estado caótico, onde isso aqui não é nada. Eu tenho que destruir a identidade de forma de gelo, voltar a ser só um potencial todo mais maleável, e aí sim dar forma para essa substância aqui, a forma de um copo de plástico. É possível fazer, certo? Mas tem que passar por esse fogo da transformação. E espiritualmente é exatamente isso que acontece com a gente durante toda a vida. Vou mostrar para vocês aqui agora uma das passagens, uma das frases mais hardcore que Jesus fala aí, como essa ideia desse Jesus hippie, desse amor sem justiça, desse amor, sabe, desse amor hippie mesmo, desse presente que é só faça o que você quiser, que eu te amo. Não faz nenhum sentido. E como, na verdade, entender isso é 1000 vezes melhor. Entender isso é o que nos transporta para quem a gente quer realmente ser. Então vamos lá. Mandará o Filho do Homem é o próprio Jesus, os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e praticam a iniquidade, e lançá-los-ão à fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Percebe? É a mesmíssima ideia que eu acabei de escrever. Quem está alinhado com o céu, o fogo vai tocar nele e ele vai resplandecer como o sol. Você vai se tornar um farol de luz quando você caminha no caminho do céu. Quando você caminha nessa vida de propósito, nesse telos, naquilo que eu te falei, de você existe não só agora nesse micro momento, mas como uma sequência de momentos. Mas se você vive só pro agora nesse sentido banal, nesse sentido trivial dos seus instintos mais básicos do ego, o fogo de Deus, ou seja, o fogo dos anjos, ou seja, os princípios elevados, quando eles tocarem em você, você vai sentir que você foi jogado numa fornalha. Você vai sentir esse fogo te consumir, porque precisa. Você ainda não é um copo, mas você precisa ser um copo, que você foi feito para ser um copo. Você foi feito na imagem e semelhança de Deus, mas você não está sendo isso. E Deus tem interesse em te transformar nisso. Portanto, ele precisa destruir a identidade antiga. O fogo precisa te transformar para que você possa se moldar naquilo que você realmente é. Entende? As mentiras precisam ir embora. A mesma coisa da espiritualidade budista de dizer: se desapegue de tudo que é do ego, se desapegue dos desejos, se desapegue das paixões e você vai encontrar a iluminação. É a mesmíssima ideia. É a mesmíssima ideia, mas tem algo a mais. Que, bem, não é o propósito desse vídeo, mas tem algo a mais que realmente me faz ser cristão e não budista. Mas eu entendo que filosoficamente, no sentido do que transforma a ação, está transformando para o mesmíssimo lugar de fato. E para finalizar essa parte, você percebe como o céu é curiosamente mais real do que o inferno? Porque o céu está sempre te puxando de volta para ele. Mesmo que se você vai longe, tem um mecanismo que te puxa. É como se fosse o yin yang, assim. Tem aquele pontinho de luz na escuridão que é o portal para você voltar para a luz. E assim como também tem o pontinho de escuridão na luz, que do tipo, eu posso me apegar à luz, e se eu me apego à luz, eu caio no inferno, que é o lance do egoísmo, que é o lance do orgulho. Pronto, isso foi bem mais longo do que eu esperava. Mas vamos ver o resto agora. A gente viu a primeira estrofe, que é ateísta e materialista. Agora vamos ver a parte globalista e comunista, que se segue quase que naturalmente. E ao mesmo tempo as contradições também se seguem quase que naturalmente. Imagine que não há países. Não é difícil de fazer. Nada pelo que matar ou morrer, e nenhuma religião também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Ah, que coisa boa, não, John? Meu querido John. Percebe que o John Lennon quer remover o céu no sentido do paraíso, quer viver só sobre o céu físico, mas ele está apegadíssimo nessa utopia social de um paraíso na Terra totalmente artificial. Um paraíso que não existe sofrimento, que não existe motivos para matar ou para morrer, que não existe religião, que não existem países. Remove tudo isso
que o mundo vai ser perfeito, eu te garanto. Percebe quando você remove o céu, o propósito, você acaba ficando uma vítima fácil para desejos infantis, inconscientes de um paraíso que nunca vai se realizar? Isso aqui é o próprio padrão luciferiano. Como vocês sabem, Lúcifer é o portador da luz. Mas é aquela luz que engana, que nem eu disse do canto da sereia, que é bonito, mas te leva para a escuridão. Lúcifer é aquela luz que te leva, te guia perfeitamente até o buraco. Essa ideia de que se não existissem países e não existissem religiões, que na verdade, historicamente, sempre teve muito. Uma ideia sempre teve muito próxima da outra. Porque a gente acha, gente, que essas identidades existem por acaso no mundo. Países existem, religiões existem. Essas coisas só existem de uma forma orgânica, não é artificial. Quando é artificial, acaba rápido. Porque o que está acontecendo no mundo secular que nem o que a gente vive hoje? Que a gente está cada vez mais se afastando, cada vez mais identificando que religião é errado. Remove o céu, remove o inferno, mas essa coisa de religião, essa coisa de países, essa coisa de fronteira, isso claramente é uma coisa demoníaca. Remove isso, isso é mal. Remove religião, remove países. Porra, John, você está se contradizendo, cara. Para criar a sua utopia, você tem que decretar algumas coisas como más. E a gente normalmente decreta essas coisas como más quando a gente não entende elas, que elas surgem espontaneamente. Gente, uma nação, um país e uma religião também, dá para analisar da mesma forma, existe a partir da parte mais micro de uma sociedade, que é a família. Eu, como indivíduo, mais uma outra pessoa, e nós geramos uma prole, e ali nós temos a nossa microsociedade, que participa de outras famílias, e assim nós temos um bairro, nós temos uma cidade, nós temos um estado, nós temos um país. E uma religião surge também naturalmente de pessoas que têm um princípio superior em comum. A gente cultua a mesma coisa, o mesmo princípio. E não é por acaso que no mundo hoje, desse materialismo, desse ateísmo, onde a gente está se afastando da ideia de religião, estão surgindo cada vez mais o quê? Seitas, micro-religiões artificiais que não duram. Mas elas vêm, essas ideologias, o wokeísmo, por exemplo, essa ideia de que você se define, eu me identifico como. Tudo isso são parasitas na estrutura natural que é a formação de identidade nacional, da formação de identidade religiosa. Entende? Tudo isso vem como um parasita comer os restos que ficaram desse mundo que está em fase de destruição do que foi que estruturou esse mundo em primeiro lugar. E outra coisa que eu não posso passar aqui sem dizer, a ideia de que se não existisse fronteira a gente viveria em paz é completamente, assim, de uma infantilidade que assusta. Se não existissem países como existem hoje, a gente ia voltar para o tribalismo extremo. A gente tem uma tendência nos dias de hoje de exaltar culturas indígenas como se fossem quase sagradas. Percebe? É uma espécie de retorno ao paraíso do Gênesis. Aí, como a gente removeu a narrativa do Gênesis, mas a narrativa do Gênesis não sai da gente porque ela é arquetípica. Então a gente olha para os povos indígenas, para os povos originários e fala, ah lá, ali está o Gênesis, ali é o paraíso, ali é o jardim do Éden, olha como eles vivem. E a gente acaba tendo essa ideia de que os povos originários são extremamente nobres, como se fossem seres humanos perfeitos antes da queda, antes do pecado, antes de serem corrompidos por civilização, mas isso é completamente equivocado. Pois os povos originários eram humanos como nós somos. Eles viviam em guerra como nós vivemos. Eles disputavam território como nós disputamos. Eles agiam em artimanhas de guerrilha como nós fazemos até hoje. Aliás, essa ideia de humanidade só veio no mundo pós-cristão. Antes do cristianismo e antes do humanismo, a gente vivia num mundo que tinha tanta mentalidade tribal que o ser humano era quem era como eu sou. O meu país, o meu reino. E quem é do outro reino é um bárbaro, ou seja, é um sub-humano. Os povos indígenas permaneciam no mesmo padrão. O nome da tribo era o nome de nós, os seres humanos, e eles são os povos que são menores que nós. São uma versão secundária de nós. Esse padrão permeia toda a cultura humana pré-cristianismo. E aí, com isso em mente, vamos olhar para essa última estrofe aqui. Tem um refrão ainda, mas essa aqui é a última estrofe do verso. Imagine que não há posses. Eu me pergunto se você consegue. Então, a mesma coisa de não tem países, então não tem posse. Entende? Nada tem identidade, não é permitido identidades. Me pergunto se você consegue, sem a necessidade de ganância ou fome. A mesma coisa, de que se a gente vai remover as fronteiras, não existiria motivo para matar ou morrer. A gente vai viver em perfeita paz. Então, se não há posses, não há necessidade de ganância ou de fome.
Outro argumento, assim, num nível de imbecilidade, de uma infantilidade que assusta, realmente. Regimes comunistas já provaram que uma vez que você retira a ideia de posses, não tem distribuição perfeita. Na verdade, tem um nivelamento no mais baixo. Tem o compartilhamento extremo da fome, da escassez, e não de prosperidade. Uma irmandade de homens. Imagine todas as pessoas compartilhando do mundo. Realmente lindo, como eu disse, é o canto da sereia, é a luz de Lúcifer que te leva direto lá para as profundezas, para a escuridão, para o inferno, agora que você já entendeu o que é o inferno. E essa ideia da irmandade de homens, como eu já disse, essa ideia só realmente ganha força na humanidade com o cristianismo. Por quê? E aqui entra o simbolismo da Santa Ceia, que a própria manifestação das Olimpíadas destruiu e tocou Imagine logo depois. E é por isso que eu estou dizendo que não foi por acaso de forma alguma. Então tá, vamos olhar de novo para a Santa Ceia. Eu falei no último vídeo sobre a ideia do banquete dos deuses e o que significaria banquetear com os deuses. Bem, aqui a gente tem Jesus no centro, correto? Pois a gente tem, como eu disse, uma religião, uma nação, coloca um princípio superior que vai guiar eles, que vai unir todos eles. É como a unidade gera uma multiplicidade coesa, e de como a multiplicidade consegue encontrar paz, consegue encontrar irmandade em uma unidade que transcende todos os indivíduos. O banquete divino, a Santa Ceia, é exatamente sobre isso. Como seres humanos, com todas as suas diferenças, com todos os seus problemas entre si, os apóstolos não eram perfeitos. Eu realmente recomendo que vocês vejam The Chosen, porque é uma série que mostra muito bem a dinâmica humana com o divino. É genial. Então, os apóstolos, com todas as suas diferenças, eles eram a representação mais, vamos dizer assim, o fractal mais condensado de como seres humanos se unem em um princípio maior do que eles. No homem, que é a própria encarnação do divino, Jesus Cristo. Então, John Lennon está descrevendo uma espécie de utopia onde nós encontramos uma irmandade paradisíaca sem fronteiras, mas ironicamente remove o próprio elemento que é possível manifestar isso, o céu. E Jesus Cristo é o céu encarnado, te oferecendo a memória, a reconexão do céu em você. E por fim, nós chegamos no refrão. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Espero que você um dia se junte a nós e o mundo será como um só. Pronto. Tá aqui a utopia materialista, tá aqui o paraíso que o John Lennon quis remover na primeira estrofe, no primeiro verso. Mas confessa que tá preso no céu, tá preso num sonho. Ele tá preso no inconsciente, é só um... Imagine. Venha se tornar um sonhador como eu, para manifestar esse mundo, essa utopia. Percebe? É essa luz que te guia a lugar nenhum, é o canto da sereia que te leva até lá no fundo das profundezas. Porque não tem fundamento real esse sonho. É essa ideia de que o ser humano pode encontrar um paraíso material, entende? Mas o ser humano não vive só de pão. Pão não é o único sustento para a alma humana. Nós não nos contentamos apenas com a matéria. Você sabe muito bem. Se você estivesse numa espécie de paraíso, realmente, você tem todo o dinheiro do mundo, todas as suas necessidades físicas estão resolvidas. Você tem saúde muito boa, você tem muito dinheiro, você faz o que você quiser. Mas se você não tem propósito, se o céu não une com a matéria, você vai sofrer miseravelmente. Porque nós somos esses seres que nós nos movemos em direção a propósito, como eu já também comentei no início do vídeo. Então o próprio John Lennon está vivendo por um propósito. Só que ele não percebe que ele inconscientemente ele coloca um limite, ele coloca uma barreira, porque ele identifica que esse paraíso é só material. Esse paraíso ele é ateísta, globalista, não tem fronteiras, comunista, não tem posses, materialista, todos nós vamos compartilhar esse mundo físico. Não existe céu, só existe o céu físico. Mas ele claramente mostra, nas palavras dele, que ele não vive nesse mundo, porque ninguém vive nesse mundo. Nós somos seres espirituais, numa experiência material. A matéria não é, por sozinha ela não significa nada. E agora você percebe que não foi por acaso que aquela cerimônia de abertura fez aquele banquete com Dionísio, distorcendo a Santa Ceia, e depois tocou Imagine. Porque aquele Smurf gigante, o Dionísio, estava realmente cantando coisas como: vem, se junte a nós nessa grande orgia, se junte a nós, vamos todo mundo ficar pelado e se unir, tá vendo? Ficar pelado, remover fronteiras. Tudo isso é simbolicamente análogo, percebe?
Vamos todo mundo ficar pelado e se unir numa grande orgia humana. Vamos nos entregar aos prazeres, vamos nos entregar ao agora. E é claro, quando você remove o céu, todas essas pulsões lá de baixo, animalescas, vão surgir. Mas se você se entrega a essas pulsões, você vai fazer da sua vida um inferno muito rápido. E se você duvida de mim, bem, só continua fazendo. Mas fique com os olhos abertos, porque senão você vai entrar num estado de negação. Não, tá tudo certo. Eu não tô errando, eu não erro. Tudo que eu faço dá certo. Eu faço o que eu quero quando eu quero. Esse é o caminho para você passar em cima das pessoas, para você usar as pessoas de forma instrumental, para você se tornar um tirano. Que é justamente o que os regimes comunistas fazem, por exemplo. Que para manifestar esse paraíso material, você acha que é por acaso que em todo o Estado comunista foi forçado um Estado ateísta? Não era laico, era ateísta. Por quê? Porque você precisa remover o céu para instaurar no lugar do céu o quê? O Estado. O Estado é a origem da identidade do povo. O Estado vai prover para o povo. Não confie na sua relação com o céu. Confie no Estado. O Estado resolve. O Estado vai distribuir tudo. E ninguém vai ter fome. Bem, não é isso que a história nos conta. A história nos conta que quando a gente entra nessas perspectivas globalistas e comunistas, a gente abre justamente o caos. Pois a nossa estrutura de consciência não é feita para esse tipo de mundo. Isso é uma fantasia utópica, isso é ficar preso no idealismo, é ironicamente se tornar um moralista do ateísmo, da mesma forma que existe moralismo religioso, e realmente existe, mas o John Lennon mostrou aqui nessa música que ele é um moralista materialista. De que ele está preso, ele está insistente em ir para esse tipo de céu. Esse céu que nem sequer é real, esse céu que, na verdade, é apenas, vamos dizer assim, o materialismo com muito glitter, muito bem maquiado. E é aquela, como eu já disse várias vezes nesse vídeo, é justamente a luz que te seduz, que parece que está te iluminando, que parece que está te elevando, mas eventualmente você se vê totalmente perdido, no mais profundo das profundezas, numa vida sem significado, sozinho, frustrado, decepcionado com a vida, e com a sensação de que você é o responsável por tudo isso. E realmente é. Porque você se enganou. Você se permitiu seguir esses caminhos que levam a lugar nenhum. Esse vídeo ficou muito mais longo do que eu imaginava, então se você ficou aqui comigo até o final, gratidão. Eu espero que tenha valido a pena, que você tenha conseguido extrair algo de valor desse vídeo, que você pode já usar na prática, agora que você viu que bem e mal, certo e errado são categorias básicas da realidade. Tem a ver com significado e quebra de significado. E que você consiga já organizar sua vida com esses princípios em mente. Então, se você está interessado em conteúdos assim, que eu vou trazer muito mais sobre isso, sobre interpretação simbólica da Bíblia e também de outras filosofias religiosas, quero realmente dar uma grande explorada nesse panorama espiritual humano através dessa inteligência simbólica. Então, se isso te interessa, segue o canal, deixa sua curtida no vídeo que você me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas. Então é isso. Gratidão mais uma vez por ter você aqui e te vejo no próximo vídeo. Eu vou estar falando sobre satanismo.